dos escritores que mais me influenciaram, não pelo estilo, mas porque na verdade o estilo a gente compõe o estilo da gente por influência de todas as leituras que a gente faz, né, principalmente daqueles escritores que a gente admira, a gente vai formando ali um amálgama e vai formando o próprio estilo, ele surge assim naturalmente, né? Não existe uma pessoa específica que nos ajuda a formar o nosso estilo. Mas Altran Dourado, ele me influenciou não pelo estilo, como eu disse, mas ele me influenciou no sentido de me mostrar que é possível prosseguir nesta senda, né, tão pedregosa, vamos dizer assim, da literatura, né? É um campo que realmente a gente precisa ter muita determinação para não desistir, né? E ele me ensinou, então, ele me deu, então, dicas de como prosseguir sem desânimo, né? Então, tem duas frases que me marcaram bastante. Eu li vários livros dele, né? Infelizmente, ele nos deixou em 2012, sem que eu pudesse procurá-lo para agradecê-lo pelo último livrinho dele que eu li, que é um livro pequeno, chamado Breve Manual de Estilo e Romance. Um livro pequenininho mesmo, até despretensioso, mas que me ajudou bastante no momento em que eu estava achando que talvez eu fosse teimoso demais para prosseguir com a literatura, só que ao mesmo tempo eu não deixava de escrever, porque escrever é algo mais forte, sempre foi algo muito forte dentro de mim, aquilo é mais forte do que o nosso desejo de desistir da literatura. Mesmo que a gente decida não publicar mais, muita gente desiste de publicar, mas de vez em quando escreve, porque é difícil parar de escrever, né? Mas então esse livrinho dele, chamado Breve Manual de Estilo e Romance, ele colocou lá algumas, algumas frases muito impactantes para mim, e duas delas eu separei para falar hoje aqui nesse vídeo. A primeira delas é sobre a crítica, né? Sobre a opinião negativa, né? Opinião desfavorável, vamos dizer assim, né? Então ele disse o seguinte: a opinião desfavorável é como uma picada de mosquito, dói só na hora. Mas se você passar o resto da vida pensando no mosquito, você não vai fazer nada que preste na sua vida. Então, é deixar a crítica ocorrer, porque a crítica ela existe mesmo, a opinião desfavorável sempre vai existir, ou pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelas nossas limitações, ou porque alguém simplesmente está afim de deixar você desanimado, alguém não está gostando de ver você prestes a subir a um outro patamar, que aquela pessoa imagine que você está para subir num patamar, no outro patamar, né? Porque muitas vezes as pessoas elas pensam que as pessoas ao nosso redor, algumas pessoas no ambiente de trabalho, por exemplo, elas imaginam que você está alcançando sucesso, né? E você não está alcançando nenhum sucesso, mas a pessoa pode imaginar que você está prestes a alcançar o sucesso e aquilo pode desagradar, porque a inveja também é outro sentimento muito humano, né? Aquilo pode desagradar e a pessoa então a reação dela quase automática expressar uma opinião pouco favorável àquilo que você está fazendo. Ou então faz um elogiozinho, mas coloca um porém. Porém, eu acho que você deveria. Sempre tem algo assim, né? Isso é natural no ser humano. Então, o que acontece é que a gente, quando está escrevendo e quando está prestes a publicar uma obra, a gente precisa simplesmente deixar que as críticas ocorram, porque umas serão até
interessante para te deixar acordado, como disse o próprio Altran Dourado, né? Ele disse que a picadinha do mosquito ela é boa para nos deixar sempre acordado, né? Para a gente não dormir, né? Então, às vezes a crítica tem esse ponto positivo também a nosso favor, quando ela não é favorável, né? E a crítica favorável, os elogios, a gente também não deve dar tanta atenção aos elogios, às opiniões favoráveis, porque muitas vezes é a pessoa que é, é amiga da gente, ou é um parente, ou então é um leitor sincero, mas que a opinião dele talvez seja generosa demais, porque você mesmo percebe que o seu texto não é tão perfeito assim, você mesmo percebe que o seu texto pode melhorar numa próxima vez. Não é isso? Então, em ambos os casos, não há necessidade da gente ficar muito preocupado, nem com a opinião favorável, nem com a opinião desfavorável, né? Isso foi uma lição interessante que eu aprendi nesse livrinho do Altran Dourado. Mas teve uma outra frase interessante que eu achei muito interessante também, que diz o seguinte: o escritor é aquele sujeito que tem dificuldade para escrever. Quem tem facilidade para escrever é orador. Eu achei essa frase genial, porque eu como escritor, eu sei como a gente luta para construir uma frase que fique sonora, né? Porque a gente escreve com os ouvidos. Porque não é só colocar no papel uma ideia. Isso aí o orador pode fazer, né? O orador pode fazer isso, outras pessoas que trabalham, que têm como tarefa no seu dia a dia produzir textos, né? Textos de várias naturezas, né? Mas a criação literária, qualquer texto seria bom que a gente caprichasse na sonoridade, né? Mas o escritor, quando ele escreve com o ouvido. Então, a gente não gosta de uma frase, a gente refaz aquela frase várias vezes até ficar boa. Então, o escritor é aquele sujeito que escreve com dificuldade. Quem escreve com facilidade é orador. Outra lição do Altran Dourado. Então, este aí é o livrinho que eu citei, Breve Manual de Estilo e Romance, e o livrinho que me ajudou a prosseguir, né, na literatura, né, nessa esperança que nunca morre de encontrar um guarda-sol nessa praia escaldante da literatura, né, porque é muito difícil encontrar um lugarzinho nessa praia escaldante da literatura. Então, mas eu ainda tenho esperança de encontrar ali o meu guarda-sol ali, né, nessa praia escaldante do mundo literário, né? Então tá aí a minha contribuição para você que pensa em desistir da literatura, não desista, continue batalhando, continue lutando. Eu não sou ainda uma pessoa que se deu bem com literatura, eu não ganho dinheiro com literatura, mas publiquei 7 livros e estou a caminho de publicar o 8º, só porque não desisto, não porque alcancei sucesso, mas porque não desisto. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Ah, e outra coisa, se você puder, dê aí também o seu like, né? Porque isso ajuda, né, um pouco aqui o nosso canal também, ok? Um grande abraço e até mais.